Boa noite. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, que nós possamos nessa noite desfrutar mais uma vez da maravilhosa palavra de Deus, como temos desfrutado da sua presença nesse momento de louvor, de oração, onde o povo de Deus se achega a Ele para juntos nós o adorarmos, bendizermos o seu nome. Como tem sido bom, irmãos, a gente vê o crescimento dos irmãos nas determinadas áreas e mais variadas áreas da nossa igreja. Irmãos que têm se dedicado e que temos visto Deus trabalhando através da vida desses irmãos. Também foi bom nesse tempo ver o nosso Deus despertando alguns irmãos e trazendo essa realidade de que nós temos uma obra pela frente e o nosso compromisso nesse tempo é amar e servir. Isso é um desafio que nós somos chamados, mesmo qualquer que seja a sua posição, onde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo, eu quero te dizer que você é muito importante para a obra, você é muito importante para a comunidade local. Cada um fazendo a sua função, cada um dentro da sua realidade deve estar desprendido ao reino, a servir, deve estar pronto. Inicialmente nós vamos observar que talvez Neemias não tivesse no melhor lugar possível, ou sendo a pessoa mais requisitada para fazer tal obra, mas Deus levanta esse homem e o coloca onde Ele quer para fazer a obra dele. Nós não podemos criar uma agenda ou então criar um cronograma para que Deus possa nos usar. Quando Deus nos apresenta uma demanda, o nosso compromisso, inicialmente observando como Neemias reagiu, é se colocar de prontidão para estar fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Quando nós nos ajuntamos numa igreja, quando nós funcionamos como igreja, nós não devemos buscar estar qualificado nas mais altas capacitações que temos à nossa frente, para se capacitar para fazer, mas nós devemos observar onde que Deus quer que eu esteja, onde quer que esteja precisando de alguma coisa para fazer, o que eu posso fazer. Nós observamos que nas mais variadas exigências para fazer alguma coisa, o mais importante de tudo é estar disposto a amar e servir. Neemias tem um coração que se volta a Deus, e esse coração está cheio de predisposição para amar e servir. Nós vamos ver como que Deus opera através de um homem, e através desse homem desperta outros para estar executando a obra. Afinal de contas, uma andorinha só não faz verão, né? Já ouviu esse ditado, essa música, essa composição que faz parte da música popular brasileira? É uma andorinha só não faz verão. Eu estava na praça no sábado, eu acho que no sábado sim, na sexta-feira, e quando a gente estava ali na praça teve uma nuvem de andorinha. Se você foi na praça durante essa semana, você pode observar esse fenômeno. E aí a gente observava que cada vez que uma árvore se mexia, saía muita andorinha e voava, e o céu ficou preto de andorinha. E aí eu me lembrei, de fato, de uma andorinha só. Talvez a gente sempre vê uma andorinha na praça, mas nunca nos chamou a atenção uma andorinha só. Mas quando a gente viu um monte de andorinha, que a gente falou, caramba, tem andorinha aqui. A presença de andorinhas ali sempre foi uma realidade, sempre teve, irmãos. Mas o movimento daquele monte de andorinha nos chamou a atenção. E na obra do Senhor, irmãos, é assim. Deus não precisa dos nossos números. Deus não quer que nós estejamos aqui reunidos, e Deus não precisa, Deus não é alguém que tem o ego inchado e diz assim, olha, poxa, pouca gente, não vou olhar para aquela obra. Deus não está nem aí para isso.
Mas uma grande realidade é que as pessoas do mundo, elas muitas vezes são cativadas e a nossa visibilidade cai na graça do povo, quando o povo olha e vê um monte de andorinha fazendo o mesmo movimento, né? Voando junto. Nós devemos estar atentos a isso, porque no decorrer da narrativa histórica de Neemias, Neemias vai registrar que algumas pessoas se juntaram a ele nessa obra, por isso que a obra foi possível. Mas que você seja aquele em quem inicialmente Deus opera, desperta e você se volta para Deus para o servir. Hoje nós vamos continuar falando sobre a oração de Neemias, no capítulo 1, versículo 4 ao 11. E o que nós vemos aqui é que Deus ouve a oração do seu povo e cumpre a sua aliança. Nós já vimos que Deus tinha falado que o povo iria passar 70 anos no cativeiro. Nós já observamos que Deus disse que depois que cumprisse esses 70 anos, Ele iria levantar um novo povo, um povo remanescente, e restaurar esse povo. E quando nós observamos isso, nós vemos que o modo operante de Deus é trabalhar para que esse povo, através do Império Medo-Persa, seja permitido voltar à sua terra. Mas aquele povo volta sem nenhum tipo de identidade. Aquele povo com 70 anos perde a identidade, uma geração nova aparece, e essa nova geração não sabe para onde ir, não conhece os estatutos, não conhece a cultura. Na verdade, naquele tempo nós vemos que a cultura e a religião, ela está muito entrelaçada, praticamente uma única coisa. A cultura judaica e a religião judaica é uma coisa só, e aquele povo está sendo restaurado a voltar para os caminhos do Senhor. E diante disso, Neemias escuta um relato de Hananias, que vem visitar em Suzã. E quando Neemias escuta esse relato, que o povo está em miséria, o pobre, em destruição, as muralhas estão derrubadas, as portas estão queimadas a fogo, Neemias então tem uma iniciativa. Neemias ora. Nós vamos observar hoje e fazer uma análise sintática da oração de Neemias, né? No português, quando nós vamos olhar para uma análise sintática de uma oração, nós vamos observar duas coisas: o sujeito e o predicado. E hoje nós vamos ver exatamente isso, irmãos: o sujeito e o predicado dessa oração. Como que Deus vai agir através da oração de Neemias na vida do povo. E nós vamos ler e observar isso, que eu gostaria que você me acompanhasse. A leitura está na tela, ainda sentado mesmo. Diz assim a palavra de Deus: tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente, lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus, e desabafei: ó Deus dos céus, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras dessa oração que o teu servo está apresentando diante de ti de dia e noite, em favor dos teus servos, em favor do povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira, temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido os teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as tuas leis que ordenastes ao teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste ao teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltardes a mim e obedecerdes os meus mandamentos e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ora, estes precisamente são os teus servos e o teu povo amado, que resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ah, Deus, eu te rogo, deixa o teu ouvido alcançar o clamor desse teu humilde servo. Atende à oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com temor o teu nome. Faz com que o teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levarei esse meu pleito. Nessa época, eu era copeiro do rei. Palavra
do Senhor. Deus, que a sua palavra esteja clara aos nossos ouvidos, que a sua palavra esteja viva aos nossos corações, e que nós possamos ser encorajados, edificados, e que nessa noite nós possamos, ó Deus, desfrutar da sua vontade através da sua palavra para a vida do seu povo, em nome de Jesus, Pai. Nós rogamos, amém e amém. Cumprindo o tempo da disciplina, Deus providencia o Império Medo-Persa, e através do decreto do rei Ciro, Deus faz com que o povo dele seja reunido de novo em Jerusalém. Esse povo retorna para Jerusalém em 3 momentos. No primeiro momento, nós vamos ver o povo voltando através de Zorobabel, que é o sacerdote. Depois, Esdras, o escriba, em um segundo momento. E por último, nessa narrativa histórica em Neemias, nós vamos ver o terceiro momento, que o povo está retornando para Jerusalém. Mas Deus, quando disse sobre o período de disciplina, não prometeu somente fazê-los voltar a habitar nas suas terras natais, ou na terra natal deles, mas sim declarou que eles voltariam com o coração para ele. E essa é a ênfase que Neemias dá aqui quando vai escrever o seu diário. Não num povo reconstruindo as suas cidades, mas um povo reconstruindo a sua espiritualidade. Um povo arrependido que está de volta ao centro da vontade de Deus, está de volta à obediência ao Senhor. Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13, diz assim: então me invocareis e se achegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não está apenas querendo um pedacinho do coração do povo. Deus não está querendo que o povo reconstrua as suas cidades, restabeleça-se e esteja com o coração longe dele. Por isso Deus chama o povo a voltar-se a Ele. E o meio que Deus usa para iniciar essa obra é a oração. Voltar-se a Deus em oração. A oração, de fato, quando nós passamos a orar, nós estamos voltando-se para Deus. A oração é voltar-se a Deus. Crescer em oração é crescer continuamente em estar se aproximando e se voltando continuamente para Deus. Deus usa de algumas maneiras, irmãos, para nos fazer voltar a Ele em oração. Às vezes nós ficamos desleixados na nossa vida de oração. Às vezes nós passamos a ter uma rotina de oração sofrível. Às vezes nossa oração, ela fica em último plano diário. Às vezes a oração é algo apresentado a Deus religiosamente, não com o coração voltado de fato a Deus. E quando nós fazemos isso, nós não vamos dar atenção devida a Deus. E Deus, para nos chamar de volta a uma oração dedicada, zelosa, Ele usa de algumas maneiras. Deus sempre usou delas. E essas maneiras que Deus usa para atrair o povo de volta a Ele em oração, não estou falando que as pessoas estão desviadas do Senhor, estão deixar a igreja. Eu estou falando que as pessoas ficaram secas de oração, distanciaram-se do Senhor em oração, não estão tendo a vida de oração que deveriam ter. E Deus usa de alguns meios de graça para atrair o povo dele de volta à oração. O povo de Israel não tinha deixado de ser povo de Israel, ainda estando sob o domínio da Babilônia, e muito menos estando sob o domínio medo-persa. Mas aquele povo estava distante do Senhor, não tinha adoração, não tinha devoção, não tinha obediência e não tinha uma vida satisfeita em oração, apegado-se a Deus. Então, esses meios de graça Deus usa. Necessidade. Deus usa da necessidade humana para fazer o povo voltar-se a Ele em oração. Deus usa da urgência e da emergência. Pode observar num tempo de calamidade, num tempo
de pandemia, quando começou a pandemia, o povo começou a orar fervorosamente, o povo começou a buscar Deus. O que está acontecendo? Deus usa outro meio de graça: medo e dor. Quando uma pessoa está com medo, ela volta-se para Deus em oração. Quando a pessoa sente dor, ela volta-se ao Senhor em oração. Quando eu e Alcimara passamos pela experiência de uma gravidez interrompida, depois de que a Alcimara tinha feito a cirurgia, estava em casa, nós deitamos na nossa cama e em dado momento, nós olhamos um para o outro e nós dizemos: Deus está nos chamando para voltarmos para a oração. É um meio de graça, é um convite de Deus para nos apegarmos em oração. E muitas vezes esses meios de graça, eles escapam entre os nossos dedos, porque nós vamos passando a não perceber mais aquela forma que Deus agiu e operou para atrair os nossos olhares a Ele. A dor, ela nos leva a orar mais. Por que que nasce uma filha e fica 49 dias na UTI? Por que que Deus nos presenteia com a oportunidade da igreja orar e acompanhar uma família em um momento de dor como esse? Por que que nós sentimos a dor, o sofrimento, a angústia de ter uma gestação que o médico não sabe se de fato está gerando um bebê? E o que ele sabe, ele fala: não estou vendo nada. E o que Deus responde é: está aqui, toma aqui, está nas suas mãos. Por que que nós estamos tão adormecidos quanto a uma vida de oração, que essas questões não nos fazem perceber Deus nos chamando à oração? Por que ficamos doentes? Por que perdemos? Por que não alcançamos? O povo de Deus, na atualidade, está insensível aos chamados de Deus, aos seus meios de graça, para que esses se voltem a Deus em oração. Não sei se você já sabe, mas eu gostaria de te informar que o livro de Neemias é um diário, ou pelo menos ele foi feito com base num diário. Se você lê Neemias pensando em um diário, você vai observar que Neemias relata passo a passo, como quem está querendo contar aquilo que está acontecendo com ele todo dia. Ele acorda e está na fortaleza. Ele narra que ele recebeu uma visita. Ele narra que ele estava orando. Ele narra quanto tempo ele ficou orando. E o livro de Neemias nos fornece um diário, como que se fosse um diário de oração de Neemias. E ele apresenta uma resposta quando ele vai receber a notícia e como ele vai reagir àquilo que ele estava percebendo. Em 430, esse livro foi compilado num cenário pós-exílico, e o objetivo principal desse livro era encorajar aquele povo a viver uma vida devocional voltada a Deus, ter vida com Deus, se voltar e não se esquecer daquilo que Deus tinha feito pelo seu povo. O que nós temos diante de nós é um relato histórico que aconteceu quando Deus quis restaurar o seu povo, e Deus começa restaurando o seu povo com a notícia ruim e com a reação a essa notícia, e a reação é voltar-se a Deus em oração. As notícias ruins levaram ao despertamento à oração. O versículo 3, a narrativa diz o seguinte: miséria, desprezo, sem segurança, sem estabilidade jurídica e econômica, e o que nós temos é um cenário completamente desfavorável para qualquer ação de Deus em prol do seu povo. E as notícias ruins, e por que nós falamos que tem instabilidade jurídica e econômica? As portas, depois nós vamos ver as portas sendo reconstruídas, eram lugares que o povo negociava, comprava, vendia, tinha a moeda circulando, sendo valorizada. Elas estão destruídas. As portas eram os lugares onde se escolhia para levar uma questão a ser julgada, avaliada e ponderada sobre qual decisão se deveria tomar e qual acordo deveria ser decidido entre as partes. E quando nós olhamos isso no versículo 3, nós vemos no versículo 4 imediatamente a reação de Neemias,
a sensibilidade de Neemias em perceber as notícias ruins e voltar-se imediatamente em oração a Deus. Essa análise que nós vamos fazer é uma análise que nos dá a percepção de quem é o sujeito da oração de Neemias e quais são os atributos desse sujeito e qual é o predicado apresentado. O predicado é o pedaço da oração em que se faz alguma afirmação a respeito do sujeito. Quando você vai fazer uma análise sintática de uma oração, você vai observar e identificar. Primeiro, você tem que identificar para você conseguir fazer a classificação gramatical e toda a composição daquela oração. Você tem que identificar o sujeito. E muitas vezes o sujeito é indefinido, mas eu quero que você perceba que toda oração do crente, ela não tem um sujeito indefinido. O crente está fazendo a oração e tem um sujeito definido, ou pelo menos deveria ter um sujeito definido na oração do crente. Ele está orando a Deus, ele se dirige a Deus, ele vai a Deus, ele ora a Deus, e Deus ouve a sua oração. Então, nós vamos perceber no versículo 5, quem é o sujeito da oração de Neemias. Deus. Deus é, e aí ele vai dizer, ou descrever, quem é esse Deus. Primeiro, Deus é grande e temível. A compreensão de que Neemias não está jogando palavras ao vento, e a reação de Neemias, que está indo em direção a Deus, para buscar a solução em Deus, é perceber inicialmente e relatar quem é Deus e como Deus é e age em favor do seu povo. Deus é grande e temível. Os atributos de Deus que estão descritos em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 25 ao 30, é o seguinte: o Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor, Ele fez os céus e a terra. Ele está cercado de glória, de majestade, de poder, de beleza. Toda glória, todo louvor enchem o seu templo. Louvem ao Senhor todos os povos da terra. Louvem a sua glória, o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do seu santo Deus. Quando Ele aparecer, trema diante dEle toda a terra. Deus é grande e Ele é temível. Por isso nós devemos temer diante dEle. Por isso nós devemos nos curvar diante dEle, da sua grandeza, do seu poder. Todo crente deve carregar em si a realidade de que tem um Deus que é grande e temível. E quando ele percebe a grandeza desse Deus, ele descansa. E quando ele percebe o quão temível esse Deus é, ele se quebranta. Porque a percepção que nós temos é que esse Deus grande e temível, ele levantou e dominou um império que é oposto ao seu reino, o povo de Israel, e ele dominou e subjugou esse império, dizendo: eu sou poderoso sobre a Babilônia. Um povo que era hostil ao povo de Deus, um povo que marchava e era uma nação cruel. Abacuque diz que aquele povo era um povo sem limites, sem regras. E Deus diz: eu sou tão grande que o meu domínio não está só sobre o meu povo, eu domino sobre todos os povos. A Babilônia, ela não pode contra a minha mão. Eu domino a Babilônia, e quando eu achar que a Babilônia não tem que dominar mais, eu domino sobre o Império Medo-Persa e venho subjugar a Babilônia. Esse Deus faz Neemias olhar para ele e ver o quanto ele é grande e o quanto ele é temível. Ele também, na sua oração, no versículo de número 4, ele nos apresenta que Deus é fiel. Observe comigo, Neemias dizendo no versículo 5, Deus é fiel. Deus temível, grande e temível, que guardas a sua aliança. Isso aponta para a fidelidade de Deus. Deus é grande, Deus é temível e Deus é fiel. Ele cuida do seu povo.
ele mantém a sua palavra. Ele estabeleceu que iria dar o prazo, 70 anos, e depois iria fazer o povo voltar. Neemias aqui expressa a sua confiança em Deus, que não está em poder mudar algum plano de Deus, mas em olhar para Deus e saber que Ele tem uma aliança estabelecida e poder confiar na fidelidade de Deus. Nós não precisamos, irmãos, orar querendo mudar os planos de Deus. Senhor, não faça isso. Senhor, será que o Senhor não podia pensar com carinho e mudar essa questão? Mas nós devemos ser conduzidos em oração, a olhar para Deus e ver que Ele é fiel e que os seus decretos estão firmados e não falham. Quando ficamos doentes, Deus não perdeu o controle. Quando estamos vivendo uma instabilidade na nossa vida, Deus não perdeu o controle. Quando há miséria e opróbrio, Deus não perdeu o controle. Neemias expressa a confiança dele, olhando para a realidade que foi o noticiário de Hananias. O povo está em miséria, opróbrio, sem segurança, sem estabilidade econômica. O povo está perdido. E o que Neemias faz? Deus, o Senhor é fiel. O Senhor tem uma aliança com o seu povo. Eu não quero mudar os seus planos orando. Eu quero confiar nos seus planos enquanto eu oro. A fidelidade de Deus já foi demonstrada. E Neemias, ele vai fazer menção de Deuteronômio, quando ele lembra da aliança que Deus tinha feito. E essa fidelidade de Deus foi mostrada quando o povo passou 400 anos no Egito. E Deus cumpriu com a sua aliança. Eu vou tirar o meu povo de lá. Eu tenho um tempo determinado, eu vou agir. Eu não esqueci o meu povo. E Deus então ouve a oração e escuta o choro dos seus servos lá no Egito. E mais uma vez resgata o seu povo. Neemias vai nos apontar mais um atributo desse Deus a quem nós devemos nos voltar em oração. E esse atributo é a misericórdia de Deus. Deus que é grande e temível, que guarda a aliança, é um Deus fiel e que é um Deus misericordioso, usa com misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Efésios capítulo 2, versículo 4 diz assim: todavia, Deus que é rico em misericórdia e com seu grande amor com que nos amou. E aí Paulo vai seguir dizendo, Ele vai nos trazer salvação. Ele vai agir, Ele vai operar em favor do seu povo para salvar o seu povo. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor é a razão, é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quando nós vamos orar, irmãos, quando Deus nos chama para orarmos, quando Deus usa dos seus meios de graça, dor, crise, sofrimento, angústia, medo, perdas, Deus nos leva a confiar na sua fidelidade e a desfrutar da sua misericórdia. Então nós observamos primeiro o sujeito da oração. O objetivo da oração é Deus. E Ele é grande, temível, fiel e misericordioso. E depois, em segundo momento, nós vamos observar o predicado da oração de Neemias. No versículo de número 6, Neemias nos chama a atenção quando ele deixa aqui o anúncio na sua própria oração, que Deus ouve as nossas orações. Ele vai dizer: estejam atentos, pois, os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença. Nós podemos confiar que temos um Deus que nos chama para orar, e isso não é sem significado. O predicado da oração nos leva a, primeiro, declarar o Deus que nós temos, que não é um ídolo feito de barro, de madeira, que tem
mãos e não apalpam, ouvidos e não ouvem, boca e não fala, olhos e não veem. Nós temos um Deus que é vivo. Quando Ele nos chama para orar, Ele nos chama porque Ele ouve as nossas orações. Isaías 59, versículo 1 e 2 nos diz, o próprio Deus falando: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Quando voltamos a Deus em oração, o chamado é que estejamos quebrantados, arrependidos, e olhar para Deus e saber que Ele não é um Deus que está alheio às nossas necessidades, à nossa aflição, ao nosso dano, à nossa perda, à nossa angústia. Deus, Ele está olhando para a gente, Ele está ouvindo a gente, mas a nossa insensibilidade por causa dos nossos pecados, nossas iniquidades, nos distanciam de viver uma vida em oração. Nós passamos a nos distanciar de Deus e não oramos como nós deveríamos orar. E diante da firme convicção de que Deus ouve as orações, e diante da realidade de que o problema não está em Deus, está nele e no povo, Neemias vai fazer uma confissão confiante, irmãos. Neemias confessa o pecado que ele e o seu povo têm cometido. Ele vai dizer assim, versículo 6, parte B: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e meu pai, eu e a casa do meu pai temos pecado. Não adianta você orar, irmão, cobrindo o seu pecado. Toda vez que você ora, cobrindo o seu pecado, ou negligenciando aquele pecado que você cometeu contra Deus, é como se você dissesse: Deus não está nem aí para que eu faça de pecado, não tem problema. Eu posso pecar, fazer o que eu bem entender, e depois eu oro, Deus me escuta e está tudo certo. Não é bem assim. Deus não está com os ouvidos tampados nem com os olhos obstruídos, mas tem uma obstrução que nós colocamos, e essa obstrução é o nosso pecado. Por isso, as nossas orações devem estar envolvidas nesse predicado, irmãos. O predicado é: fazemos confissão. O predicado é uma declaração que fazemos a respeito do sujeito. E essa declaração de confissão é o seguinte: Deus tem problema com o pecado, sim. Se Deus não tivesse problema com o pecado, não seria necessário ter enviado Cristo ao mundo para morrer por causa dos nossos pecados. Deus tem um problema com o pecado. E para resolver esse problema, Ele envia Jesus. A sua graça é derramada. Pecadores se voltam a Ele, se arrependem, se quebrantam. E então pecadores agora que não vivem mais no prazer do pecado, voltam-se a Deus em oração e clamam a Deus e confessam os seus pecados. Provérbios capítulo 28, versículo 13, parte final do versículo diz: quem confessa seus pecados e os abandona, alcança misericórdia. Por isso Neemias expressa o atributo de Deus, misericórdia. Deus é misericordioso e Ele confessa o pecado porque Ele está convicto, Ele está certo, Ele está firmado de que aquele que confessa o pecado e abandona, alcança a misericórdia do Senhor. Irmão, volte-se para Deus em oração, apresente o seu pecado diante do Senhor, porque Ele é misericordioso. Se Ele te chamou em oração, é porque Ele quer ver a sua confissão, e quando você o confessar e abandonar o seu pecado, Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai te responder, irmão. Ele vai te responder. Não é porque você vai negociar com Deus, é porque é vontade dEle que os seus servos se achegam a Ele e se quebrantem diante dEle e confessem seus pecados, porque o resultado de uma oração de confissão é
o perdão derramado, porque Deus é misericordioso. Só quem conhece o seu coração é Deus. Não adianta você esconder, Ele já conhece, irmão. A única saída que você tem é confessar. Não tem como você esconder. Nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Neemias não tinha como negligenciar a realidade de que o povo pecou, distanciou da obediência, infringiu os decretos, a lei, e por isso estava vivendo opróbrio. E a única saída que Neemias tem é o seguinte: eu vou expressar a minha confissão, eu confesso os meus pecados. Há uma ação de rendição aqui em Neemias. Segundo, diante do fato de que Deus, o sujeito da oração, é grande, temível, fiel, misericordioso, Neemias se lembra das suas promessas. Porque Deus é fiel e misericordioso, Ele vai cumprir com a sua promessa. Não porque nós fazemos alguma coisa ou deixamos de fazer, não porque nós somos bonzinhos, mas porque Deus é fiel. 2 Timóteo nos aponta para essa realidade. Quando Paulo diz a Timóteo, quando somos infiéis, ele permanece fiel. Deus é invariavelmente fiel. Deus não toma um Rivotril quando você peca. Ele não fica inquieto. Pronto, agora já era. Para que Leandro fez isso? Não. Por quê? Por quê? Deus não faz isso, irmão. Deus, Ele permanece fiel, reinando majestosamente. E o problema está com a gente. E por isso, Ele sendo fiel, Ele chama o seu povo para voltar a Ele em oração. Nós vamos observar que do versículo 8 até o versículo de número 10, Neemias se dedica em se lembrar da promessa de Deus. Ele cita Deuteronômio 12, versículo 5, versículo 11, versículo 14. Quando Deus diz: se o povo for desobediente, eu vou espalhar, eu vou trazer disciplina, eu vou punir a desobediência do povo, mas se o povo voltar para mim, eu vou resgatar, eu vou restaurar, eu vou trazer de volta, eu vou juntar o meu povo e vou levar o meu povo de volta para Jerusalém. Neemias não está aqui achando que Deus tem amnésia e se esqueceu das suas promessas. Neemias está reafirmando uma verdade para o seu próprio coração enquanto ele ora. Citar as promessas de Deus enquanto nós oramos, irmãos, lembrar-se da palavra de Deus enquanto nós oramos, irmãos, é nós estabelecermos as promessas de Deus para nós e não pensarmos que Deus se esqueceu de suas promessas. É lembrar que a gente é que está se esquecendo de Deus. Nesse sentido, nós vamos ver que a oração e a palavra de Deus andam de mãos dadas. Neemias aponta para essa verdade, irmãos, que a oração e a palavra de Deus andam de mãos dadas. Não tem medida 50% de um e 50% de outro. Não tem medida de você tentar equilibrar, vou fazer mais ou menos um, mais ou menos outro. Não, a oração e a palavra estão casados e jamais podem se divorciar. Enquanto você ora, você não está deixando de lado a Bíblia. Enquanto você lê a Bíblia, você não está deixando de lado, ou você pode diminuir a sua vida de oração. Neemias aponta para a realidade de que nossas orações devem ser permeadas pela palavra de Deus. Nós devemos exaltar o Deus da palavra enquanto oramos, citando a palavra. Lembrando das verdades fundamentais das Escrituras, lembrando da centralidade do Evangelho. As nossas orações não são um relato sobre o que nós queremos, mas são definitivamente aquilo que Deus quer para as nossas vidas enquanto nós vamos a Ele em oração. Por isso que nós devemos orar a Bíblia, para não ter erro, irmão. Para não ter erro.
Diante dessa realidade, quando Neemias faz aqui uma citação no seu predicado, na oração de Neemias, no predicado da oração de Neemias, ele faz menção àquilo que Deus prometeu. Não porque Deus tinha se esquecido do seu povo, mas porque o seu povo tinha se esquecido dele. E aí, ele, no versículo 11, diz: Ah, Senhor, mais uma vez ele repete: estejam atentos os seus ouvidos. A realidade de que, se orarmos sem confissão, faz com que Deus não nos ouça, deve trazer espanto para a gente. E por isso Neemias repete mais de uma vez: eu estou confessando, eu estou me voltando ao Senhor, e que os seus ouvidos estejam atentos à minha oração. Que o Senhor ouça a minha oração. E aí ele vai dizer no versículo, na parte final do versículo 11, qual é o motivo. Senhor, eu estou indo a Ti, confessando o pecado, eu confio na sua grandeza, eu sei que o Senhor é temível, eu sei que o Senhor tem domínio sobre todas as coisas, eu sei que o Senhor é fiel, misericordioso, eu confesso o meu pecado, e agora concede-me que seja bem sucedido hoje o teu servo perante este homem. Neemias vai agir, mas antes dele agir, ele primeiro ora, ele vai diante de Deus. Eu quero aplicar, irmãos, todas essas verdades para os nossos corações de modo direto e objetivo. Segundo, primeiro, tenha sensibilidade de perceber quais são os meios de graça que Deus tem usado para te chamar, para que você possa voltar-se a Ele em oração. No caso de Neemias, o relato que ele recebe lhe levou a voltar-se para Deus em oração, a orar mais, a ter dedicação em oração. Esteja sensível a isso. Perceba à sua volta quais são aquilo que Deus tem te dado de modo claro, para que você perceba que Ele está te chamando para orar mais. Quando recebemos notícias das mais variadas formas, toda hostilidade contra o cristianismo, toda forma de perceber que não temos segurança, que não temos estabilidade, tudo isso é um chamado de Deus nesse tempo para que possamos voltar a Ele em oração. Segundo, perceba que a sua oração não é sobre o que você quer, mas sobre aquilo que Deus quer para a sua vida. Deus, o Senhor é fiel, misericordioso, grande, temível, e eu me curvo diante do Senhor para clamar ao Senhor. Não esteja duro diante de um chamado de Deus, a ponto de não ser capaz de confessar o seu pecado e de se quebrantar diante dele. Deus não quer você tentando mudar o plano dele. Deus quer ver você se quebrantando e se ajustando diante do plano que Ele tem para a sua vida. Terceiro, nunca abandone a palavra do Senhor. Ah, pastor, eu sou bom de oração. Não sou muito bom de Bíblia, não, sou bom de oração. Lembre-se de que a oração é sobre Deus e sobre o que Ele pode fazer, e não sobre você e o que você quer que Deus faça. Por isso você deve confiar na palavra dEle enquanto você ora. Concluindo, na última aplicação, nós vamos observar que quando nos voltamos a Deus, e aqui está
a graça oferecida, irmãos. Quando nos voltamos a Deus e oramos, Deus nos levanta, nos fortalece, nos capacita para que possamos o servir. Nós precisamos, irmãos, perceber a urgência, a emergência de orarmos e entender que a nossa oração não é sobre Deus, o que eu quero é isso para a igreja, o que eu quero é isso para a minha vida, eu quero determinar. A oração não é um chamado para sermos deterministas, irmãos. A oração é um chamado para que nós possamos nos quebrantar e nos entregar a obra que Deus quer fazer em nossa vida e através de nossas vidas. Quantas vezes nós ficamos tão atemorizados diante dos fatos que nós não temos nem a iniciativa de ir a Deus orar. Não deixe que as notícias políticas, econômicas, as notícias dos desastres, das guerras, venham tirar a percepção de que você tem um Deus que é grande, temível, fiel, misericordioso. Ele cuida do seu povo, Ele sempre cuidou, Ele sempre vai cuidar do seu povo. Deus respondeu a oração de Neemias. Essa oração que Neemias fez, Deus respondeu. E isso nos mostra que quando nós vamos a Deus em oração, humilde, quebrantados, e nos entregamos a Ele para que Ele faça a sua obra, Deus responde a sua oração. Deus responde a oração do seu povo. Confie na fidelidade de Deus, na misericórdia de Deus. Volte-se a Ele em oração e saiba que Deus cuida com zelo, com amor, com graça, com misericórdia, com fidelidade do seu povo. Você não está jogando palavras ao vento quando você ora. Você não está tentando ver o que será da sua vida enquanto você ora. Você está indo em direção a Deus e confiando na fidelidade, na misericórdia, no grande poder de Deus. Certo de que Deus responde a oração, a conclusão que nós temos é que quando nós oramos, a nossa oração não é em vão. Nunca é em vão orar, irmãos. Nunca é em vão orar. 1, 2, 3, 4 meses. Neemias orou 3 meses. Aqui está expressa o teor da oração dele, que ele faz por 3 meses, antes de pedir alguma coisa, de fazer alguma coisa. Não seja precipitado em agir, seja dedicado em orar. Vamos orar, vamos fazer isso nesse momento, orar, certos de que temos um Deus que ouve as nossas orações. Nós devemos orar. Deus, eu quero pedir ao Senhor, Deus, que possa fortalecer a nossa vida de oração, enquanto aprendemos através da sua palavra que devemos orar, ó Deus. Enquanto olhamos para o exemplo do seu servo Neemias, que aponta, Deus, diretamente para um viver que agrada ao Senhor em oração. Nós queremos, ó Deus, clamar ao Senhor e dizer: nos ajude a orar, nos sustente em oração, Senhor, nos sustente em nossa vida de oração, para que possamos orar uns pelos outros, clamar uns pelos outros e ir ao Senhor, para que o Senhor venha cumprir em nós o seu querer e a sua vontade. Deus, nós queremos entregar nas suas mãos o nosso viver. Queremos confiar no Senhor, ó Deus, e por isso nós vamos a Ti em oração, dizendo: usa-nos, ó Deus, para a sua glória, na sua obra, Senhor. Nós queremos amar, servir, queremos fazer, mas antes de mais nada, nós queremos aprender a orar. E orar por cada causa
e nos apresentar diante do Senhor por qualquer que for o motivo, e ir a Ti em oração, Senhor. Deus, que nessa noite o Senhor possa atrair os corações a estarem dedicados a ir até o Senhor em oração, ó Deus. Pai bendito, nós não confiamos em nossa oração, nós confiamos no Deus que ouve a nossa oração. Por isso nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Oração silenciosa, estamos encerrando, e que Deus abençoe cada um dos irmãos, e que nós possamos estar inclinados a um viver em oração.